pessoal, estamos com mais uma live hoje com este assunto tão interessante e importante para avaliarmos: o poder das boas escolhas. Nos empodera, nos dá estrutura de resultados de excelência. Estatísticas realizadas pelo NUBE: 80% das pessoas têm essa dificuldade de fazer boas escolhas e não conseguem realizar os seus sonhos. Apenas 8% da população consegue traçar um sonho, uma meta e concretizar ele. Isso é muito sério, gente. Só 8% da população consegue a realização dos seus sonhos. E onde está essa questão? Onde está este problema? Porque, na verdade, nós temos que ter uma autorresponsabilidade sobre o que resultam em nossas vidas. De como estamos com a nossa saúde, com a nossa família, com a nossa profissão. É de nossa responsabilidade e são resultados de nossas escolhas. Então, enquanto nós estivermos colocando a culpa, isso aqui eu não consegui por causa do governo, por causa do meu chefe, por causa do meu companheiro, porque a minha família acha que não é legal para mim. Enquanto eu estiver com esse padrão mental de não me responsabilizar pelas minhas escolhas, de colocar a culpa em tudo e todos pelos meus resultados, eu estou longe de... Aí eu estou naqueles 80%, né? Então eu tenho que ter essa autorresponsabilidade sobre as minhas escolhas e decisão. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Então, seguindo essa questão dos padrões comportamentais, o nosso cérebro ele tem dois sistemas à nossa disposição. Um é o sistema autônomo, tá? Em que 11 segundos antes de eu tomar a decisão, o meu inconsciente já o fez. Que são respostas inconscientes, que são resultados de tudo aquilo que vivemos até hoje, que nos dão resposta. Mas eu tenho um outro sistema. Eu não preciso deixar que a impulsividade me faça fazer escolhas precipitadas. Então, eu não posso deixar que esse sistema autônomo regule o meu comportamento, o meu padrão de escolhas. Eu tenho que buscar o outro sistema, que é o consciente, que é racionalizar, pensar, avaliar, refletir. Que é como a gente costuma dizer: no momento em que a gente está extremamente feliz ou extremamente impactado pela tristeza, pelo luto, não é o momento de tomarmos decisões, que provavelmente nós vamos agir pelas emoções. Automaticamente nós vamos fazer escolhas que o consciente, que a razão, que a análise. Então eu tenho que estar atenta para não deixar que esses impulsos, eu tenho que fazer essa gestão tanto do meu sistema cerebrais como a gestão das minhas emoções. Então, esse é o segundo passo, né?
O primeiro passo eu já dei, agora estamos no segundo. Agora nós vamos para o terceiro passo, tá? Nós temos algumas questões que trazemos de nossa família, das vivências que tivemos, das crenças limitantes, da forma que sempre vivemos, do que nos foi passado pelos nossos pais. Então, às vezes, nós temos uma família, viemos de uma família com vieses de negatividade. Então, essa negatividade nos faz perder muitas oportunidades e não conseguir fazer escolhas mais ousadas, né? Investir mais, avançar mais. É como se nós estivéssemos com freio de mão puxado nas nossas escolhas. Esse viés de negatividade. Olhar só o lado negativo, porque na vida nada é totalmente negativo. Tem o negativo e o positivo. Então nós temos que olhar os dois lados, se bem que o negativo pesa muito, né? Então nós temos que estar atento a isso, aos viés de negatividade, né? Os vieses de repetição. A gente acaba repetindo escolhas erradas. E depois a gente se dá conta, meu Deus, de novo eu fiz essa escolha. Então a gente fica dando voltas. E naquela situação, por repetir, por ter esse viés de repetição. Então vamos abrir o nosso olho também para ver se nós não estamos repetindo algumas coisas em nossas escolhas, em nossas decisões, e isso está impactando o nosso progresso, a nossa prosperidade, a realização dos nossos sonhos. Outra questão é os medos conscientes e inconscientes, né? Realmente nós não podemos dar comida para o nosso medo, né? Não podemos dar comida. Se vier aquele pensamento de insegurança, de medos, né? Nós temos que buscar nos trabalhar, nós temos que buscar apoios até de repente, né? Se nós não conseguimos trabalhar esses vieses, se nós não conseguimos trabalhar esses medos, esses bloqueios, esses hábitos destrutivos, muitas vezes nós temos que buscar apoios, porque formar hábitos, os hábitos destrutivos, são a porta aberta para nós fazermos escolhas erradas, porque nós estamos num processo de autodestruição e nem percebemos, né? Estamos fazendo hábitos que não vão nos levar a escolhas inteligentes, a estratégias e a soluções. Então é muito importante a gente verificar, nessa live de hoje, verificar aonde está o nosso dodói. Porque o autoconhecimento, né? Eu me conhecer e saber aonde, porque é só 88% da população que consegue resultados de excelência, resultados dos seus sonhos, né? Na realização dos seus sonhos. Então eu tenho que me autoconhecer e ver aonde está, o que me impede de prosperar, de ir para frente, de fazer escolhas melhores. Eu tenho que verificar, eu tenho que ter esse autoconhecimento, né? A outra questão, segundo ponto, é o meu autogerenciamento. Eu tenho que ser líder de mim mesmo. Eu tenho que fazer o meu autogerenciamento. Eu tenho que ter esse organizacional de me gerenciar. Eu tenho esse sonho, eu tenho esse objetivo, né? Eu tenho esse desejo. Porque o desejo é a porta para a gente avançar nos nossos sonhos. E aí, como eu vou gerenciar isso?
em objetivos, em metas, como, quando, o que eu preciso. Então eu tenho que ter esse gerenciamento. De que forma, que recursos financeiros, de apoio, pessoas, lugares, situações. Isso tem que ter esse gerenciamento, não pode ficar só na nossa cabeça. Às vezes tem paciente meu que diz assim, eu tenho tudo aqui na minha cabeça. Temos que fazer o checklist, né? Então, os atletas de alto nível, os CEOs, né? Essas pessoas que têm um alto desempenho, elas têm o seu checklist. Elas têm tudo tomado nota ali. Para realmente elas terem esse gerenciamento, né? Qual a próxima escolha? Que estratégias eu vou usar? Então, tem que ter este processo, é importantíssimo, ele é estrutural para alcançar os nossos sonhos, né? E onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar até o final do ano? Onde eu quero chegar em 5 anos, em 10 anos, né? Então eu tenho que ter essa cabeça aberta com metas a curto, médio e longo prazo, né? Eu tenho que ter o meu planejamento pessoal e profissional organizacional, né? E a minha autoestima. Isso aí é o carro-chefe. É a minha autoestima. Eu acreditar, eu ter fé na realização dos meus sonhos. Não me deixar influenciar por este ou por aquele, né? De eu ter traçado isso e seguir em frente, sem que nada e ninguém me retire deste processo. E esse processo de tomar nota do checklist, ele é importante, e a persistência, né? A persistência de persistir, de prosseguir, né? Porque se nós não tivermos isso anotado, gerenciado, nós vamos fazer caminhos mais curtos. Nós vamos fazer, o nosso cérebro também faz isso. Quando ele não acha logo uma solução para nós chegarmos lá, ele vai te dar um caminho mais curto. Mas se tu investir menos, deixar para daqui um ano, ele vai te dar outros caminhos. E eu tenho que estar atento para não me deixar influenciar por esses caminhos, tanto externos como internos de mim mesmo. E o diálogo interno, de eu conversar comigo mesmo, de eu dizer para mim o que eu quero, né? Para onde eu vou. Então, essas questões, elas são estrutural. Outra questão muito revelada como pelos CEOs e pelo pessoal que investe grandemente, divirta-se, curta, se apaixone pelo seu sonho. Vocês têm que se entregar de corpo e alma. E essa entrega vai lhe abrir para você prosseguir de forma de escolhas inteligentes, de enxergar caminhos, enxergar soluções. Divirta-se, apaixone-se pelos seus sonhos e realizações, né? Outra questão apontada, mude de atitude. Einstein já nos dizia, é loucura repetir a mesma coisa e querer mudança. Então, se este ano foi interessante eu fazer este processo, o ano seguinte é outra economia, é outra situação. Então, eu tenho que sempre estar mudando de atitude, de comportamento, de estratégias, do que eu vou fazer.
Eu não posso querer fazer sempre a mesma coisa e querer mudanças e avanços. Tudo está em movimento e eu tenho que seguir este processo. Eu tenho que evoluir com as dificuldades que aparecem, os erros que acontecem. Eles não podem ser algo que me coloque para baixo, ser algo que me destrua, né? Eles têm que ser algo que realmente vai construir a realização dos nossos sonhos. E realmente tem aquela questão, as respostas, muitas vezes, elas não estão fora da gente. As respostas, o que os grandes mestres dizem? As respostas e soluções, elas estão dentro de você. Então, olhe para dentro de você e verifique isto. Não se subestime, o sonho é seu, né? O sonho é seu. E lute, acredite, tenha fé. Bem, gente, hoje é este o meu recado. E eu gostaria que vocês levassem na sua autoavaliação onde está, o que lhe impede de ficar nesses 80% que não conseguem alcançar os seus sonhos. Você tem que verificar todas essas dicas que eu dei e realmente tomar uma atitude ou buscar apoio. Estes processos, eles exigem muita determinação, muita força de vontade. E se você precisa de apoio, busque. Sempre dizem que nós temos que ter um mentor, né? Que nós temos que ter um mentor, que nós temos que ter aquela pessoa que nós temos grande confiança, de conversar, dialogar antes de fazer uma escolha, né? Buscar pessoas competentes, que têm mentorias, para lhe dar alicerce, se você precisa fazer uma escolha e se sente inseguro. Mas avalie se você não vai sair do seu foco, né? Então, essas pessoas que lhe dão mentoria, eu tinha minha mãe, eu sempre perguntava para ela, mãe, eu faço outro curso, porque eu fiz 11 pós-graduação, né? E aí eu sabia que ninguém ia me dar força, né? E aí eu dizia para ela, mãe, o que tu acha? Tem mais esse pós-graduação que é importante acreditar. E ela dizia, minha filha, o teu estudo ninguém vai te tirar. Então nós temos que ter aquelas pessoas que a gente sabe que sempre vão nos apoiar e vão nos dar grandes conselhos e grande estrutura. Muito obrigada. Boas escolhas e muito sucesso. Que você faça parte desses 8% dos sonhadores que realizam, que fazem acontecer.